Olá, eu sou a Aniele, eu sou pedagoga e psicopedagoga, trabalho na Secretaria de Educação. Eu tenho 15 anos de experiência nessa área e, a pedido dos meninos estudantes de Direito, para a resolução de um trabalho de psicologia, foi pedido que eu respondesse algumas questões. Infelizmente, esse trabalho seria feito de uma forma diferente, que seria através de uma entrevista, né, mais estruturada, mas por conta da pandemia não ocorreu. Os meninos que pediram para fazer esse trabalho foram a Rebeca Machado de Mello, Larissa de Oliveira Portela, Jacob Marcos Cunha de Almeida, Isabela Cavalari Felício. Então, as questões que eles pediram para responder é a respeito de bullying e psicopedagogia, né? Essas questões, elas são bastante vistas, infelizmente até hoje, como algo corriqueiro que sempre acontece, né, na escola. Só que a gente gosta sempre de frisar que esse trabalho, ele tem que ser um trabalho que não pode parar, ele tem que ser feito sempre em questão por ser sempre visto, sempre acontece nas escolas, então a gente não pode deixar de realizar esse trabalho, até porque são pessoas, né, e essas pessoas e ainda em processo de construção, como são as crianças, então isso precisa ser trabalhado sempre, né? As questões que foram pedidas para responder, né, foram quais as questões, quais as consequências do bullying na vida dessas crianças, desses estudantes que são os alvos de bullying, né? Consequências são inúmeras, né? Desde doenças psíquicas, né? Automutilação, depressão, dificuldade de socialização, tanto na infância, enquanto ainda estão, né, nessa fase maravilhosa que é a infância, quanto quando estiverem na fase adulta, né? Porque pode refletir até lá, nessa época, bem depois de quando aconteceu essa questão do bullying. E a gente vê muitos casos, inclusive, que são vistos, né, em jornais, em entrevistas aí grandes, de como foi recebido esse bullying pelas crianças que sofreram, no caso, né? Eu trabalho com isso e eu já ouvi muito, já casos de suicídio, inclusive, de crianças que não conseguiram externalizar de alguma forma esse bullying e acabou prejudicando muito, né? E acaba que prejudica não só a criança que recebeu o bullying, como a criança que fez também, porque tendo um resultado desse, como o desfecho desse, acaba que realmente pesa tanto para quem fez como para quem sofreu, né? E as famílias também, no caso. Geralmente o perfil dessas crianças que fazem, que são os agressores, né? Eles são as crianças mais são líderes e eles querem de alguma forma provar que conseguem, ou fazer chacota com os colegas, ou sei lá, mostrar de alguma forma que tem poder, e aí esse poder que eles fazem é fazendo esse bullying com alguém, né? Ou diminuindo um outro colega, de forma que de algum jeito ele seja prejudicado na imagem, ou no jeito de andar, no jeito de falar, e de alguma forma eles querem aparecer, se autoafirmar como uma criança líder, e acabam sendo líderes do mal, no caso, né? E a gente vê muito disso nas escolas. Inclusive na escola que eu trabalho, a gente realizou um projeto do bullying que se transformou inclusive num livro bem legal que a gente distribuiu para a comunidade escolar.
como que pode ser usada a psicopedagogia para combater o bullying nas escolas? Então, a psicopedagogia utilizada para combater esse bullying é a psicopedagogia institucional, que é onde a gente faz esse trabalho, né, na instituição escolar de forma preventiva, para que não chegue a acontecer casos que sejam encaminhados, no caso, para a psicologia clínica, né? Psicopedagogia clínica, perdão. Então, esse trabalho que é desenvolvido, ele é um trabalho mais para orientação, em forma de projetos, mini projetos nas salas de aula. A gente faz um projeto grande, que é um projeto da escola toda, mas a gente também faz um projeto pontual, né? Por exemplo, tem salas que, sei lá, teve um caso de bullying por causa de preconceito. Outras salas, às vezes, preconceito racial, no caso. E outras salas, às vezes, tem uma questão do bullying por causa da questão de deficiência física em algum estudante. Então, a gente faz esse projeto, projetos pontuais, né, em cada sala. Por exemplo, uma contação de história, um teatrinho, onde toda, né, a comunidade escolar pode participar, ou pais, às vezes a gente chama, né, pai, ou um contador de histórias, com fantoches, com teatro. Então a gente tenta fazer esse trabalho lúdico para que as crianças entendam de forma mais clara, né, para eles, porque às vezes acontece em educação infantil e as crianças sabem, não estão bem estruturadas, né, estão no processo de desenvolvimento ainda, então acabam que elas fazem, às vezes por repetição, né, tem esse entendimento ainda de que é o bullying, mas acabam, né, fazendo. E também tem a questão do cyberbullying, que hoje está muito fácil para as crianças terem celulares, né? Às vezes não tem nenhuma estrutura boa, uma estrutura familiar boa, e os pais acabam entregando, dando um celular para poder, sei lá, de alguma forma suprir uma necessidade, né? E aí acontece que eles não têm essa estrutura e essa orientação dos pais na questão de estar observando o que eles estão fazendo, o que eles estão tendo acesso, né, à internet, e aí acaba que eles vão utilizando de qualquer forma, e aí acaba que entra na questão do cyberbullying, né? E aí dessa questão também é trabalhado de forma preventiva, porque na escola a gente não tem acesso à questão das crianças com celular, a gente não tem esse acesso mais a fundo, mas a gente trabalha de forma de orientação, né, aos pais, através nas reuniões a gente faz as palestras, leva profissionais para falar sobre isso e tenta fazer de uma forma preventiva, né? Nessa questão a gente observa, a gente identifica que essas crianças, por não terem uma estrutura familiar boa, né, uma boa orientação em casa, acabam fazendo o bullying sem nem perceber, né? A questão que eu estou falando, a questão dos pais, sei lá, porque antigamente as crianças brincavam, porque o bullying está bem entre a brincadeira e realmente o bullying, né? Porque aí tem uma linha tênue aí entre essas duas questões. Então acaba que às vezes os pais faziam bullying nas escolas e as crianças não sabiam o que era, né? Os colegas, no caso desses pais, achavam tranquilos. Só que hoje em dia já pesa mais, né? Porque estamos em outros tempos também. Então, assim, vem muito dos pais. Os pais mesmo têm essas questões de falar na frente das crianças, de fazer alguma brincadeira com o tio ou com o parente, algo assim, e aí acaba que fica normal, parece normal para eles. Então acaba que sem essa ajuda da família
fica muito difícil o nosso trabalho, porque a gente trabalha numa frente que a gente precisa da ajuda da família, porque o sujeito em desenvolvimento é a criança, e ele tem esse contato não só com a família, tem um contato também com o pessoal da escola. Então, a gente precisa realmente dessa ajuda, né? Parceria família-escola. O psicopedagogo, como que a gente pode ajudar essa criança na questão das relações, das resoluções internas dela, em questão de quando sofre bullying? A gente faz o encaminhamento para psicologia, né? Tendo a psicologia escolar na escola, o psicólogo escolar na escola, a gente faz um encaminhamento para ele, né? Para ele conversar com os pais, para fazer os encaminhamentos clínicos se necessário. Mas em questão da psicopedagogia na escola é institucional, então a gente trabalha por meio de projetos e orientação aos pais, né? Um projeto muito importante que nós fizemos recentemente foi um projeto sobre empatia, né? Porque essa questão da empatia, ela surgiu agora, a questão de empatia está muito falado, só que isso é uma coisa que a gente vive, que a gente percebe que é necessário, é se colocar no lugar do outro, né? Então a gente tem falado muito isso com as crianças, tanto na questão da inclusão, das crianças que têm as dificuldades de aprendizagem, que a gente, né, que é a área que eu atendo, então essas questões a gente trabalha muito com a família, então assim, precisa realmente de um apoio família e escola, não tem como trabalhar sem esse apoio, né? Quando a gente percebe que uma criança já realmente está bem afetada com essa questão do bullying, a gente precisa de um plano de trabalho, né, que é um plano de intervenção em relação a essa dificuldade. Então a gente trabalha dessa forma para o bem das crianças. Então eu espero que eu tenha respondido, conseguido responder direitinho.